Nossa, que bonito. Legal. Bom, Mariana, Daniele, prazer estar aqui com vocês. Estou gravando esse vídeo aqui pelo Zoom, a Mirella está aqui comigo para acompanhar e até poder fazer perguntas aí, tirar dúvidas, e vocês, obviamente, também podem enviar perguntas para mim, né, caso fiquem aí com alguma dúvida. Bom me apresentar primeiro, eu sou o Rodrigo Ferreira, eu que vou conduzir esse encontro com a parte do Word Café dentro do CPQD, tá? E a ideia é fazer um vídeo bem rápido aqui explicando qual é o processo, qual é a estrutura e o que vai ser abordado, tá? Então, vale a pena começar explicando, depois eu detalho um pouco mais durante, né, no decorrer aí do vídeo, mas começar explicando o que é um Word Café. Um Word Café é uma metodologia para extrair conhecimento coletivo, tá? Então, quando eu quero ensinar algo, talvez o Word Café não seja a melhor metodologia. Agora, quando eu acredito que as pessoas sabem o que precisa ser feito, a gente só precisa juntar as peças que estão em cabeças distintas, né? Ou seja, construir conhecimento coletivo, aí o Word Café é a melhor ferramenta, tá? Então, no evento, no dia, eu começo aqui me apresentando, explicando o porquê desse encontro, né? O que a gente está fazendo aqui. Então, vou falar um pouco sobre o foco do CPQD, que agora passa a ser, né? Sempre foi, óbvio, mas agora passa a ser muito mais gerar receita, gerar lucro, né? E não só desenvolver os projetos, mas, enfim, gerar resultados como toda empresa precisa gerar. E que a responsabilidade disso é da gestão, né? A Gallup fala que 70% da responsabilidade de uma empresa está na mão do gestor, né? Portanto, a gente precisa de gestores protagonistas. Agora, a questão que a gente vai fazer nesse Word Café é entender qual é a opinião deles, né, de como ser protagonistas para assumir essa responsabilidade da gestão e assim gerar receita e gerar lucro, tá? Vou falar um pouco sobre a necessidade de ousadia da gestão. A gestão precisa ser, no mundo atual, no mundo rápido, né? É necessário que os gestores tenham um certo grau de ousadia, de ação, de velocidade, né? E que o sucesso é igual à nossa capacidade de liderar nesse novo modelo. Ou seja, esse novo mundo, esse mundo que demanda líderes protagonistas, líderes que colocam a sua opinião e líderes que são ousados, esse novo mundo, o sucesso vem de acordo com a minha capacidade de ter esses comportamentos. Tá? E aí aqui eu explico para eles que esse conhecimento, esse protagonismo, essa forma, essa opinião deles sobre como agir e tudo mais, está no conhecimento coletivo. Só que a gente precisa extrair esse conhecimento. E a melhor ferramenta para isso é o Word Café. Então aí eu explico para eles o que é o Word Café. É uma metodologia consagrada, uma metodologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos e que é aplicada no mundo inteiro e nos mais diversos setores. Tá? O objetivo é ter conversas significativas, ou seja, a gente vai bater papo, mas bater papo objetivando chegar num resultado. Né? Então não é só uma conversa. Né? Com o objetivo de extrair o conhecimento coletivo e de construir conjuntamente algo. Né? A gente vai sair daqui hoje com uma construção de algo coletivo, usando as conversas significativas para isso. Existe a necessidade de entender a etiqueta do Word Café, tá? Quais são as regras, né? A gente chama de etiqueta, mas as regras que comandam essa nossa dinâmica. As regras são: ouça buscando entender o outro. Então, eu explico aqui a importância de você não estar voltado só para o que você acredita, mas ouvir o outro, tentar entender o que o outro está falando, né? Acalmar a mente e dar tempo para reflexão, ou seja, quanto mais a gente sair do corre-corre do dia a dia aqui dentro da sala, melhor.
Linkar e conectar ideias. Então eu tenho uma ideia, a Mirella tem outra. Como é que essas ideias se conectam e geram eventualmente uma nova ideia? Procurar por padrões, insights e conexões profundas dentro das ideias, né? Brinque, rabisque, desenhe, escreva. Então, o Word Café, não sei se você já tiver a oportunidade de participar de algum, mas durante o Word Café, as mesas vão ter uma toalha de papel onde os participantes vão escrevendo o que vem na cabeça. Sabe quando você está falando, por exemplo, no telefone, e aí você tem que falar e ficar escrevendo num caderno para anotar? Então, exatamente isso, só que na toalha de mesa. Então, é legal, é importante que eles rabisquem, desenhem, escrevam para que o conhecimento fique na toalha de papel até a gente precisar desse conhecimento depois, né? Cada um deve contribuir com o seu pensamento, então é brainstorming, pensou, coloca na mesa, discute, depois se achar que não era, volta atrás e tudo mais. Fale com a mente e com o coração, ou seja, deixa fluir um pouco do que você pensa, do que você acha, né? Foque no que realmente importa, ou seja, não é para a gente ficar conversando sobre Big Brother, futebol, ou até discutindo assuntos que não tenham a ver com a pergunta que a gente vai discutir aqui. Então, não é, mas tem um problema lá no CPQD, que é isso, isso, isso. Tá bom, esse problema é importante, discutam depois, mas não é o escopo da nossa conversa. Então mantenham-se aqui no escopo, tá? E seja o facilitador de si mesmo e dos outros. Ou seja, você precisa falar, você precisa se expor, mas também é papel teu durante o Word Café que você provoque o outro para que o outro fale. Então, se tem aquela pessoa mais quietinha na mesa, pergunta para ela, pede a opinião dela, né, para que ela também participe. O que é crucial para o processo, para que o resultado do evento seja bom, seja excelente? Primeiro é accountability, ou seja, você chamar para você a responsabilidade de fazer o resultado aqui sair bom, né? Segundo, segurança psicológica real. A gente precisa se sentir à vontade aqui. A gente precisa sentir que a gente tem o direito de colocar as nossas opiniões, tá? Terceiro, questionar o status quo. Ou seja, não é porque a gente faz de um jeito que esse é o melhor jeito. A gente pode se perguntar, a gente deve se questionar para ver se existe um outro jeito. E depois, propor ideias ousadas. Sair do. Aquela frase famosa, sair da caixa, pensar fora da caixa. Ou seja, que ideias ousadas a gente tem. Não significa necessariamente que a gente vai fazer, mas propor a ideia. Uma ideia ousada pode depois se transformar numa ideia menos ousada, mais factível, que vai depois se encadear com uma outra, e com uma outra, e com uma outra, até virar a ideia ousada que foi proposta lá no começo. Tá? Errar aprendendo, né? Então, zero problema de colocar uma ideia e depois voltar atrás, se arrepender, tudo bem, não tem problema, né? Sem desculpas para riscos ou conversas difíceis, ou seja, não deixe de falar o que você quer falar por medo da reação ou por provocar uma conversa que seja mais complicada aqui, porque é isso que vai gerar resultado grande, né? Ou seja, coragem mais honestidade intelectual. Quanto mais coragem a gente tiver aqui dentro para colocar o que a gente pensa, colocar nossas ideias, nossas sugestões, mas de maneira intelectualmente honesta, ou seja, sem ficar com picuinha, puxando problemas lá de fora e etc., que não possam ser resolvidos, que não sejam do escopo da discussão, quanto mais a gente conseguir isso, melhor. Tá? Bom, essa é a grande introdução, óbvio que com mais detalhe no dia, mas essa é a grande introdução do que é um Word Café. Feita essa introdução, a gente faz um aquecimento. Então, eu vou propor para eles um aquecimento, tá? O que é esse aquecimento, tá? Esse aquecimento é simplesmente lembrar rememorar uma conversa boa. Ou seja, a ideia do aquecimento é só desacelerar. Tá todo mundo nesse momento, vai estar todo mundo acelerado, tá chegando agora, tá sentando, tá conversando, não sabe o que tá acontecendo. Então, respirar, parar, tá? Então tem um processinho que é fechar os olhos, imaginar-se um café onde você e alguns amigos marcaram de tomar um café. Quando eu disser valendo, abra os olhos e você está nesse café com seus amigos. Como em qualquer situação onde você encontra amigos, cumprimente-os e comece um papo. O objetivo é quebrar o gelo
por isso converse sobre qualquer coisa desde que não seja trabalho. E aí eles têm 10 minutos para esse quebra-gelo, valendo, então eles param, começam a conversar. A ideia é, estamos num café, chegou um amigo, "Oi, e aí, como é que você tá? Como é que tá? O que que você tem feito, etc." Enfim, bater papo, conversar. Tá? Esse é o único momento que pode falar de futebol, pode falar de Big Brother, pode falar de novela, de cinema, de filme, do que for. É só para quebrar o gelo, tá? Terminado esses 10 minutos, eu vou explicar o processo do Word Café. Então, eu vou explicar para eles que são várias mesas, as pessoas estarão sentadas em mesas, cada mesa terá perguntas que precisam ser respondidas, que vão conduzir o bate-papo, e ao final de cada sessão, de cada rodada, as pessoas trocam de mesas e levam as informações daquela mesa para outra mesa para onde eu fui. Tá? Então nós vamos ficar trocando de mesas e a cada troca de mesa eu vou para uma nova mesa, mas eu levo o que nós discutimos nessa mesa primária aqui como insights para a discussão que eu vou fazer na segunda mesa para onde eu for. Tá? Então, a gente chama isso de polinizadores, são as abelhinhas que vão levando um pouco da informação de uma mesa para outra. Cada mesa vai ter um host, ou um anfitrião, que a gente chama, que é alguém que não vai trocar de mesa, vai ficar ali e vai recepcionar as pessoas que vierem e explicar o que foi a discussão, o que aconteceu naquela mesa até aquele momento. Tá? E é fundamental que se registre na toalha de mesa todas as conclusões, insights, ideias, pode desenhar, pode rabiscar, pode fazer o que quiser, desde que as informações estejam ali, tá? Explicado isso, a gente vai fazer 3 rodadas de conversas, 3 rodadas de discussões, tá? Então, primeira rodada, o nome dessa rodada é O Espelho da Transformação, onde estamos e onde eu entro. Tá? Então aqui é o seguinte: eles terão 25 minutos para responderem a seguinte pergunta. Encarando nossa transição para uma organização focada em gerar valor e resultados de negócio, que conversas difíceis sobre nossa atual cultura de liderança e colaboração, incluindo nossos medos e zonas de conforto, precisamos realmente ter? E com honestidade radical, onde eu talvez esteja contribuindo, mesmo sem querer, para os desafios que estamos enfrentando. Então, eles vão, durante 25 minutos, cada um na sua mesa, conversar sobre essa pergunta, tá? Eu vou lembrar eles aqui que o foco é honestidade, autoobservação e na conexão entre o cenário macro e a contribuição individual. Vou estimulá-los a registrar, mais uma vez, nas toalhas de mesa, as conversas, tá? E vou relembrar que são 5 minutos para que eles conversem. Passados 5 minutos, eles vão trocar de mesas. Um anfitrião fica naquela mesa e todo mundo sai da mesa que estava e se locomove para outras mesas. Ao chegar em outras mesas, eles vão ter uma segunda rodada, uma segunda conversa. Então, nós vamos trocar a pergunta. Na rodada 2, da ideia brilhante ao negócio concreto, tecendo a rede de valor. Então, nesse momento, eles terão mais 25 minutos para responder a seguinte pergunta: imaginando o CPQD prosperando nesse novo cenário competitivo, que tipo de colaboração radicalmente diferente entre nossas áreas seria essencial? E como essa nova forma de colaborar pode nos ajudar a transformar nossa excelência técnica e inovadora em valor real e percebido pelo mercado, gerando os resultados que buscamos? Tá? Então, essa é a segunda pergunta. Perceba que as perguntas são complexas, porque elas precisam gerar respostas profundas. Tá? Então, eles vão ter que discutir até o entendimento da pergunta. Tá? Então, eles terão mais 25 minutos para realizar mais essa pergunta. Aqui eu lembro que o foco é em construir sobre as conversas anteriores. Então, a rodada anterior gerou insights que eles vão usar agora nessa nova conversa. Tá?
É que eles visualizem os cenários futuros e a conexão explícita entre a colaboração interna e o impacto externo, tá? E a resposta, de modo geral, é o que concretamente muda na forma de trabalhar juntos, dado esse novo cenário que a gente está encontrando. 25 minutos para eles conversarem sobre isso. Terminado, a gente vai fazer um intervalo. Então, a ideia é que eles saiam para um café e aí no café eles conversem sobre conclusões e insights que eles tiveram até aquele momento. Então, mesmo o intervalo é um momento de discussão. Aí eles voltam depois do intervalo e nós vamos para a terceira rodada. Tá? Então, a terceira rodada, liderança protagonista, cultivando a coragem de fazer acontecer. Mais uma vez, eles trocam de mesa, o host fica na mesa, explica para as pessoas que estão chegando o que foi discutido até aquele momento na mesa, e eles vão para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: sabemos que o CPQD precisa de líderes protagonistas e ousados e que gerem resultados financeiros reais. Considerando os receios históricos e a necessidade de segurança psicológica real para inovar e discordar, que medos precisamos nomear e abandonar coletivamente e que ações concretas demonstram essa liderança protagonista e corajosa no nosso dia a dia, focando nessa geração de resultados. Então, aqui o foco é identificar barreiras, medos e comportamentos observáveis desejados, tá? Então, a gente quer discutir o que significa protagonismo e ousadia no CPQD, né? E como que a segurança psicológica é fundamental para que isso aconteça. Mais 25 minutos para que eles discutam isso. Terminada essa terceira rodada, eles vão voltar para a mesa inicial onde eles estavam, tá? E aí, nessa mesa inicial, vai estar na toalha de mesa registrado um monte de ideias, conceitos, insights e tudo mais de todo mundo que passou por aquela mesa nessas três rodadas. E aí nós vamos para a rodada final, que é o nosso pacto de liderança, né? São compromissos para a transformação. Então, o que vai acontecer? Nessa mesa, eles vão, nesse momento, né? Eles vão revisar, ó, quais os dois ou três compromissos comportamentais-chave que emergiram como essenciais para que a nova liderança CPQD seja a liderança que precisamos e gere resultados, os resultados que necessitamos, ou seja, o que vamos fazer e o que vamos parar de fazer. Então a ideia é, eles terão agora 5 minutos para pegar tudo que eles discutiram na mesa, tá? Na verdade, eles terão 5 minutos para refletir sobre o que está na mesa e 25 minutos para responder o seguinte: dois ou três compromissos comportamentais que nós, como líderes, assumimos a partir de agora, tá? Para atingir esses resultados, essa nova liderança que o CPQD pretende ter. Tá? Então, eles vão pegar três adesivos, três pedaços de papel quadrados, retangulares, que são adesivos, e em cada adesivo eles vão escrever um compromisso que eles pretendem assumir como líderes, baseado em toda a discussão que foi feita. Feito isso, a gente vai para um momento que a gente chama de momento de colheita. O que é o momento de colheita? O momento de colheita é o seguinte: cada mesa vai compartilhar, vai falar em voz alta para a sala os três compromissos que eles colocaram no papel. E vão colar esses compromissos num grande painel. Tá? Então eles vão pegar, são três adesivos, eles vão lá e colam esses três adesivos num painel. Próxima mesa faz a mesma coisa, lê e cola os três no painel. Só que a partir da segunda mesa, eles vão tentar agrupar esses compromissos. Então, por exemplo, compromissos iguais, eles colam perto. Compromissos semelhantes, eles colam perto. Tá? Então a ideia é que quando a gente terminar a apresentação de todo mundo, a gente tenha um grande painel com um monte de compromissos possíveis, agrupados por aqueles que são iguais, aqueles que são semelhantes, tá?
E aí, quando isso terminar, a gente vai para a última etapa do nosso encontro, que é eleger os 5 compromissos mais importantes. E aqui eu botei um asterisco, porque é óbvio que podem ser 4, podem ser 6, tá? Mas não pode ser menos do que 4, não pode ser mais do que 6. Tá? Então, o que que eles vão fazer? Eles vão agora, nas suas mesas, discutir quais daqueles, olhando para aquele painel, quais daqueles compromissos são mais importantes, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de uma conversa rápida, de 5 minutinhos nas mesas, só que depois, cada participante vai ter 3 adesivos, adesivinho redondo, uma etiquetinha redonda, e ele vai até o painel e ele vai colar essas 3 etiquetas nos compromissos que ele acha que são os mais importantes, tá? Então todo mundo vai fazer isso. Quando terminar de todo mundo fazer isso, a gente vai ter uma eleição através de adesivinhos redondos. Então a gente vai pegar aí sim aqueles compromissos que tiveram mais adesivos, né, os 5 compromissos que mais pessoas colaram adesivos, e nós teremos os 5 compromissos mais importantes dessa liderança do CPQD. Aí eu vou trazer isso para um slide, então enquanto eles vão falando, eu vou colocando aqui quais são os 5 ou 6 compromissos mais importantes que eles escolheram nesse painel, né? E aí eu projeto para eles e eles saem, né? E aí o encerramento, nosso encerramento é, ó, então a partir de agora essa é a nova lei, digamos, né? A lei que nós criamos comportamental para os líderes do CPQD, tá? E aí nós encerramos o nosso encontro, tá? Então aqui uma explicação muito rápida, mas em cada momento desse do nosso encontro, dessas discussões nas mesas, né, vocês vão perceber que é extremamente dinâmico, extremamente produtivo, né? E o resultado é muito legal. O resultado sempre gera coisas maravilhosas, tá? E obviamente no final vocês levam o painel inteiro para vocês. Ou seja, nós teremos os 5 compromissos da liderança, que aí eu recomendo que vocês façam um endomarketing, ou seja, botem papel de parede, faz prisma para colocar em mesa, escreve atrás do cartão de visita, sei lá, tá? Enfim, propaguem esses compromissos que, teoricamente, se tudo correr como deve correr, serão os 5 compromissos que nasceram de toda uma tarde de discussão e de levantamento de conhecimento coletivo. Porém, no painel, vocês terão mais N ações que precisam ser tomadas e que podem ser depois operacionalizadas com a liderança, podem depois funcionar como tarefa, enfim, cobrança, feedback em cima desses comportamentos, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, fica à vontade para me acionar. Mi, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você acha que eu não expliquei que seria legal explicar? Não, acho que ficou super claro, obrigada. E assim, eu só queria trazer para as meninas que de manhã a gente tem um aquecimento com o dominó, né? Que a Mariana e a Isso. Dani passaram para a gente vários nomes, né? De prismas, de coisas que são importantes para o CPQD, onde o Leandro, com o time da Energames, irá conduzir, e aí ele vai provocar e extrair do pessoal perguntas, tal, tudo aquilo que a atividade do dominó em si vai trazer como um aquecimento, e depois vem o Word Café. E nos próximos encontros que a gente vai ter, a gente tem ainda a continuação desse programa de liderança com os 4 papéis. Que aí tudo que foi trabalhado, né, no Word Café e no Dominó, a gente vai poder dar continuidade no É. nos 4 papéis que a gente vai ter aí mais 2 turmas mais para frente. As datas ainda não estão definidas, a gente está esperando essa primeira entrega. E aí depois a gente vai ter também um treinamento de líderes de alta performance, né? Mais para o final do ano, acho que é outubro, se eu não me engano. E o outro encontro no meio dos 4 papéis deve ser em agosto, alguma coisa por aí. Então eu Ou vou combinar com as seja, meninas depois. ou seja, o dominó aquece e prepara e quebra a resistência deles
natural, né? Aquela resistência natural que a gente tem, ou seja, flexibiliza o cérebro. O World Café levanta os comportamentos, termina, né, com o levantamento dos comportamentos necessários dos líderes, baseado numa construção através de conhecimento coletivo, e depois os eventos que vêm depois, podemos inclusive usar e usaremos esses comportamentos conectando quais comportamentos são do papel de líder, quais do comportamentos são do papel de gestor, quais comportamentos são do E papel de usar esses estrategista. compromissos que eles criaram, né? Que a gente vai É, criar junto lá, para que a gente possa extrair e ter um programa de liderança completo. Acho que é isso exatamente. que as É meninas isso. pediram para nós. Legal. Então, meninas, obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida é só chamar a gente, tá?